O médico oncologista, diretor-geral do INCA, Roberto de Almeida Gil, fala ao Norte em entrevista a respeito das novas recomendações à população das medidas de prevenção ao câncer e da Política Nacional de Prevenção e Controle da Doença, sancionada em dezembro do ano passado. Dia Mundial do Câncer. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de discutir sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e acolhimento dos pacientes com câncer. O câncer tende a aumentar a sua incidência em todo o mundo, particularmente nos países em desenvolvimento, e a sua mortalidade. E discutirmos hoje as possibilidades que a gente tem de prevenir essa doença, de curar o que é curável e de acolher a todos os pacientes em qualquer fase da sua doença é fundamental. Esse dia simboliza uma oportunidade de uma consciência que a gente tem que ter o ano inteiro. Novas recomendações para controle da doença. No evento, hoje, a gente vai ter dois focos importantes. Primeiro, a discussão da Política Nacional de Combate ao Controle e Combate ao Câncer. A gente tem uma nova lei, o que é importante, o que era só um projeto antes de político, hoje vai se transformar em um processo jurídico, legal. Isso traz uma força para que você tenha novas intervenções. E a discussão também do Código Latino-Americano de Controle de Câncer, na América Latina e no Caribe. Isso traz a oportunidade da gente discutir prevenção, diagnóstico precoce, oportunidades de tratamento, acesso, acolhimento ao paciente com câncer, com regulamentações que possam tornar mais efetivo o controle da doença no nosso país. Acho que, espero que seja um caminho que a gente inicie para um novo período. Acho que vai ser muito importante. Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. É exatamente essa política nova, essa nova lei que foi criada hoje, que focaliza na prevenção do câncer. O que nós podemos fazer para tentar prevenir o câncer? Quais as medidas que a gente tem? Quais são os combates efetivos que a gente deve ter no tabaco, na alimentação, no câncer ocupacional, todas as causas já são conhecidas como causadores de câncer. O que a gente pode fazer para garantir maior acesso das pessoas ao diagnóstico precoce do câncer e ao seu tratamento inicial? O que a gente pode fazer para acolher os pacientes em todas as fases da doença? Então, eu acho que essa nova política, essa nova lei, que tem uma força de lei, ela é um imperativo hoje, que a sociedade hoje passa a receber e que precisa ser regulamentada, vai ser discutido nesse dia, e eu acho que ela é muito, muito importante. Ela tem que contar com o sinergismo do legislativo, do executivo, da sociedade civil organizada através do terceiro setor. Acho que é isso que a gente está procurando fazer agora, nesse momento. Tipos mais comuns da doença e como se prevenir. Olha, eu acho que hoje a gente tem o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de intestino, o câncer de cólon e de reto, o câncer de pulmão, o câncer de estômago, e no Brasil a gente tem o câncer ainda de colo uterino, matando e incidindo muito sobre as nossas mulheres. Essas doenças são preveníveis, muitas delas. Se a gente hoje tem o combate ao tabagismo, a gente diminui a incidência de câncer de pulmão e de outros 14 tipos diferentes de câncer. Cuidar da alimentação, ter uma boa alimentação, diminuição de ingestão de ultraprocessado, combate à obesidade e ao sedentarismo é fundamental para que a gente tenha também a diminuição de incidência e mortalidade por uma série de cânceres, entre eles o câncer do intestino. A gente sabe que a gente precisa hoje cuidar também do câncer ocupacional. A gente hoje tem o uso indevido de agrotóxicos e a gente tem hoje utilização ainda de produtos combustíveis fósseis com trabalhadores que ainda ficam muito expostos. Então, a gente tem muitas medidas de prevenir. E também, muito importante, a gente tem um câncer hoje que é curável através de uma vacina, que é o câncer de colo uterino. A vacina do HPV pode curar o câncer de colo uterino, erradicar o câncer de colo uterino. E isso é fundamental, porque a gente tem que discutir sobre isso, porque a gente tem uma taxa de cobertura vacinal menor do que a gente deveria ser. Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer. Eu acho que cada vez mais a gente quer hoje
trazer a público a conscientização desse código latino-americano e caribenho de controle de câncer. Isso foi um código que já existe na Europa, que agora foi trazido para cá, com 17 recomendações, onde a gente conscientiza a população de tudo que ela pode fazer para minimizar o impacto da doença, daquilo que ela pode fazer para se prevenir da doença, como ela chegar a um diagnóstico mais precoce. Então, a gente hoje está investindo, quer dizer, são políticas que foram construídas ao longo dos anos, que hoje a gente conseguiu colocar dentro desse código, que a gente hoje quer criar uma ampla consciência da sociedade sobre benefícios que a gente pode ter nessas fases, porque o câncer é uma doença prevenível em 40% dos casos, curável em 40% dos casos, e tem que ser acolhida na sua integralidade. Então, eu acho que isso a gente vai dar um foco muito grande nesse código latino-americano e caribenho de controle de câncer. Efetividade das políticas públicas no Brasil. A gente já melhorou muito. Antigamente, o câncer era estigmatizado como um sinônimo de morte. Hoje, a gente pode dizer que no Brasil, enquanto a média mundial hoje é de 50% de curas dos casos diagnosticados, no Brasil a gente está em 58%, um pouco melhor. Mas a gente ainda está distante dos 76% de cura que você tem nos países desenvolvidos. Então, a gente tem ainda um caminho longo a percorrer. E a gente acredita que com sinergismo do poder executivo, do legislativo, da sociedade, da mídia e da população, a gente pode chegar a indicadores ainda maiores. Talvez a gente não consiga curar todos os cânceres, mas certamente a gente tem que acolher todos os pacientes e tratá-los da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo. Estamos ainda caminhando nesse sentido. Relação do aumento de casos com o envelhecimento da população. É importante também a gente chamar a atenção. Por que o câncer também está sendo um problema de saúde pública no Brasil? Porque a gente também teve um impacto no Brasil de mudança de pirâmide populacional muito grande. A gente está envelhecendo mais. E a idade é um fator de risco, sim, para o câncer. Quanto mais a gente envelhecer, mais mutações a gente vai adquirindo, porque só 10% dos cânceres são genéticos, 90% eles são adquiridos ao longo do tempo. Se a gente vive mais, a gente vai acumulando mais dessas mutações, esses processos vão levando a esse processo de proliferação celular e desajuste, os nossos mecanismos de reparo, de correção genética vão enfraquecendo com o passar dos anos, então a gente vai tendo mais câncer. Por exemplo, se eu biopsiar uma população, todo mundo mais de 80 anos, eu vou encontrar 80% de câncer de próstata. Isso não quer dizer que a doença seja clinicamente relevante, mas ela vai estar ali, vai estar quietinha, a pessoa pode morrer de outra coisa. Então, é importante entender isso. Se a gente continuar vivendo, muito provavelmente o que você falou é verdade, a gente, em algum momento, pode ter um câncer com um processo natural desse processo de acumulação de mutações. Importância do diagnóstico precoce. Eu só queria trazer a todos, hoje, não fujam da doença, procurem se prevenir tendo bons hábitos, se alimentando bem, não fumando, fazendo exercícios físicos, procurando se proteger nos ambientes de trabalho. Hoje, não fujam, se tem algum sintoma que te chame a atenção, procurem um médico, não fuja da doença, porque o diagnóstico precoce faz com que a gente seja mais efetivo, com um diagnóstico com maior possibilidade de cura e menos sofrimento no seu tratamento. Então, é importante a gente não estigmatizar a doença, o câncer está aí, ele está presente, mas a gente tem como enfrentá-lo. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.